Sejam bem-vindos ao Retempera de hoje, em dia de festa. Hoje, dia da gravação, é o dia do meu aniversário. E eu convido vocês a prepararem comigo um bolo de aniversário delicioso, sem glúten, sem lactose. Mas vocês sabiam quando que teve a origem esse bolo de aniversário? Acredita-se que os fiéis levavam à deusa Ártemis um preparado de pão e mel no formato de lua para homenagear essa deusa. Já outros historiadores pensam que essa tradição do bolo de aniversário nasceu na Alemanha medieval, onde se preparava um pão, também doce, em formato de menino Jesus na época do Natal. E com o passar dos anos, esse mesmo bolo era utilizado para comemorar o aniversário de algumas crianças. Ai, me faltou a palavra. Tradição. Muito obrigada, diretor. Então tá. Já a vela, que é tão tradicional dessa época, dessa comemoração, nasceu provavelmente também na Grécia Antiga, onde os fiéis acendiam as velas e acreditavam que a fumaça que saía das velas levaria todos os seus desejos, as suas preces aos deuses. Então hoje, aqui no Retempera, nós vamos preparar um bolo lindo, delicioso, sem glúten, sem lactose. Convido vocês a ficar comigo aqui hoje no Retempera e aproveitar todas as dicas que serão dadas para o preparo de um bolo lindo de aniversário. Fiquem aí, depois dos comerciais nós voltamos. Sejam bem-vindos de volta ao Retempera e vamos começar hoje o nosso bolo de aniversário, afinal de contas é dia de festa. E o bolo vai ser de beterraba e cacau. Sim, não faz cara feia que beterraba é ótima e vai ficar maravilhosa. Combina perfeitamente com doces e com bolo, dá uma cor fantástica. O primeiro passo da nossa receita de hoje é a beterraba. Nós vamos fazer o suco da beterraba. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 beterrabas picadas. É importante picar pequenininho porque vai facilitar a tua vida na hora de processar, de misturar tudo isso. E eu adicionei 1 colher de sopa de açúcar demerara. Por quê? Porque o açúcar transforma, deixa o meio mais concentrado e faz com que a beterraba perca líquido. Todo esse líquido que vocês estão vendo aqui é o líquido da própria beterraba. Então isso faz com que eu adicione pouca água agora para fazer o suco, certo? Primeiro passo, nós vamos juntar um pouco de água, cerca de 50 ml de água, para facilitar um pouquinho essa mistura. E nós vamos adicionar mais água se for necessário, mas sempre aos poucos. Ops, temos um problema. Tô presa. Juntamos um pouco mais de água. Mais 1 colher de sopa, 2. A gente acrescenta sempre aos poucos. Pronto. Agora nós vamos peneirar esse preparado para obter nosso suco. Juntamos aqui. Já temos o nosso suco preparado. Agora nós vamos passar para o preparo da massa do bolo. Na batedeira, juntamos farinha de arroz, amido de milho, polvilho. O polvilho doce, vocês precisam sempre ter cuidado em utilizar o polvilho doce para bolos. Nunca utilizem uma quantidade muito grande,
porque ele tem uma tendência a deixar o bolo mais compacto, mais firme. E a gente não quer um bolo duro, nós queremos um bolo mais fofinho. Então a gente cuida sempre para não utilizar ele em grandes quantidades. Vamos juntar a nossa goma xantana. Nós já conversamos várias vezes sobre a goma xantana. A goma xantana, ela entra nas receitas que não tem glúten para fingir que é um glúten. Ela faz uma rede dentro da minha receita e permite que o fermento consiga funcionar da maneira ideal. Então ela é fundamental, sim. Agora, fermento de bolo, o fermento químico e o bicarbonato. Esses dois ingredientes secos vão entrar por último, não entra agora. Porque eu não quero manipular muito o meu fermento. E o bicarbonato, ele entra na receita para criar gás, para fazer com que a receita cresça um pouco mais. Então, a gente vai deixar para adicionar no final para não perder esse gás. Misturamos as farinhas. Agora, açúcar demerara. Vai entrar o açúcar demerara junto com as farinhas. É um bolo super fácil e super rápido de fazer. Vamos misturar muito bem aqui. Não misturem na batedeira, porque a batedeira vai jogar farinha para todo lado. Então misturem primeiramente, manualmente mesmo, tá? Agora nós vamos preparar os líquidos. Então, aqui nós temos o nosso suco de beterraba lindo. Vamos juntar nesse suco, suco de limão. Vou pegar uma tabuinha para cortar o nosso limão. Toda receita sem glúten, pães, bolos, bolachas, enfim, precisam levar acidez. E aqui nós vamos juntar 2 colheres de sopa de suco de limão. Pode ser vinagre, Rê? Pode ser vinagre, tá? O vinagre não confere sabor, como muita gente acha que pode conferir algum sabor a vinagre, não confere. Pode juntar 2 colheres de sopa de vinagre, sim. Agora, vamos juntar na massa que faltou 1 colher de sopa de cacau. Cacau em pó, 100%, é o ideal. Já temos aqui o nosso suco de beterraba com suco de limão. Agora, vamos quebrar os ovos, já vamos deixar reservado. Lembra daquela dica que eu sempre falo aqui quando a gente utiliza ovos? Quebramos os ovos sempre em superfície reta. Não daquele jeito que a avó ensinou, quebrar na quina. Não, porque a contaminação está na casca. Então, nós quebramos numa superfície reta para diminuir o risco da contaminação. Aqui, no preparado já de farinhas, nós vamos juntar o nosso suco de beterraba. Vamos juntar os ovos e vamos bater. Pronto, massa já está batida. Agora, nesse momento, o que é muito importante? Vocês terem o forno de vocês já pré-aquecido, 180 graus, 200 graus no máximo, e já terem uma forma untada previamente, tá? Agora, nós vamos juntar o fermento químico. Vamos juntar aqui o fermento no último momento, como eu havia falado para vocês. Por quê? Porque nós queremos que esse fermento comece a ser ativado agora e não no início do preparo. Lembrem, o fermento químico, ele já, na hora que ele recebe umidade, ele já começa a agir. Então, nós precisamos utilizar ele sempre mesmo no último momento, tá? A cor da massa tá linda. Deixa eu mostrar para vocês a massa. Nós vamos juntar agora manualmente. Ops, eu fiz uma coisa errada. Eu esqueci de juntar o óleo. Tá, podemos soltar para a batedeira. Pois é, não. Ops. Esqueci, agora que eu olhei.
Gente, eu virei beterraba pelo chão, hoje eu tô atrapalhando. Pronto? Vamos juntar então o nosso óleo vegetal, antes que eu me esqueça dele de novo. Eu tô usando óleo de girassol, mas vocês podem usar óleo de coco, podem usar o óleo vegetal, canola, o que vocês quiserem. Vamos bater mais um pouquinho. Aqui, nesse momento, tem muita gente que faz essa mesma receita de bolo e adiciona corante vermelho. Por quê? Porque o corante vermelho, agora, nesse momento, vai garantir um bolo muito vermelho, muito mesmo. Eu, como não sou adepta aos corantes, eu prefiro utilizar a beterraba, deixar que ele fique com uma cor mais semelhante a cacau mesmo, ao bolo de chocolate, do que ao bolo vermelho. Então, nós vamos adicionar somente beterraba. É só o que já foi feito até agora, sem corantes. Mas, se você aí na sua casa quer um bolo mais vermelho, adicione corante nesse momento. Vamos juntar o nosso fermento. Já juntamos agora essência. Eu estou utilizando uma essência aqui, que é uma essência com sabor a uva passa. Mas vocês podem utilizar uma essência de amêndoa, a essência de baunilha, o extrato. Fica a critério de vocês. Essa essência, ela mascara um pouquinho daquele sabor à terra que algumas pessoas sentem quando comem beterraba. Então, nós vamos juntar essa essência para ter esse sabor um pouco anulado. O último ingrediente a ser adicionado agora é o bicarbonato. O bicarbonato de sódio, ele reage quando tem um meio ácido. Então, com esse meio ácido, ele começa a produzir gás. Então, nós juntamos agora o nosso bicarbonato. Massa feita. Vamos verter na forma. Eu estou utilizando uma forma pequena. Nós faremos um bolinho menor de aniversário. Mas vocês vejam o tamanho que vocês querem em casa. Utilizem uma forma 20, 25, sem problema algum. O nosso bolo agora vai para o forno, já está pré-aquecido, vai ficar cerca de 25, 30 minutos lá, mas testem sempre com palito para ver se já está sequinho, se o bolo está pronto. Vai depender, esse tempo depende de cada forno. Vai para o forno agora e no segundo bloco nós continuamos com o recheio do nosso bolo. Voltamos então com o Retempera. Se você perdeu o primeiro ou o segundo bloco, não se preocupe, o vídeo vai ficar lá nas redes sociais da RDC TV e você pode assistir depois na hora que quiser e retomar todas as dicas e anotar tudo. Agora vamos tirar o bolo do forno. Já tá lindo, cresceu bastante. Vamos já desenformar. Essa parte de cima não precisa se preocupar, porque ela vai sair. Nós vamos regularizar o nosso bolo. Desenformar com cuidado. Esperem o bolo ficar mais frio para desenformar, porque senão ele pode acabar quebrando. Na verdade, bolo não se desenforma nem quente, muito quente, e nem muito frio. Porque muito quente ele pode quebrar, porque a estrutura dele está relativamente macia, mole, por causa do vapor. E quando ele fica muito frio, ele fica muito mais firme, também dificulta para a retirada do bolo. Retirem ele sempre morno. Agora, essa primeira porção que vocês estão vendo vai sair. Por quê? Porque se eu deixar ela assim, ele fica irregular. Eu não consigo trabalhar um bolo, deixar um bolo bonito, tendo essa primeira superfície irregular. Então, essa superfície vai sair.
Esses pedacinhos não se perdem. Podem virar cake pops. Então não... Ou até mesmo comer, porque é uma delícia, não é? Ele purinho. Então, gente, agora já removi aquela parte superior e o nosso bolo está muito quente. O que precisa ser feito? Nós precisamos cortar as camadas dele para poder rechear. Só que quando o bolo está muito quente, é arriscado cortar camadas porque ele pode quebrar, ainda mais um bolo sem glúten. Então eu já tenho outro bolo que foi feito hoje de manhã. É exatamente a mesma massa. A única diferença que eles têm é que esse aqui levou 1 colher de sopa de cacau e esse levou 2 colheres de sopa de cacau. É a única diferença entre os dois. Por isso que esse aqui tá mais clarinho e esse tá mais escuro. Certo? Vamos rechear o nosso bolo. Eu acho que a gente podia tirar eles, botar aqui. Isso. Guardar esse daqui pra Só para empratar depois. Tá, então acho que pode botar na água ali. Agora, nós temos o nosso bolo, já tá frio, que é aquele bolo que eu fiz mais cedo, e nós vamos cortar em 2 fatias cada. O que nós fazemos? Nós não colocamos a faca nunca toda para dentro do bolo. Nós vamos cuidando a faca e tentando dimensionar a espessura de cada fatia. Pronto, agora só falta eu cortar a parte central. Então, como as laterais já estão cortadas, fica mais fácil. Já temos a nossa primeira camada, mesmo procedimento no segundo. Pronto. Agora, muito importante, nós vamos fazer um detalhe em cada bolo para nós sabermos aonde ele encaixa. Vai facilitar na hora de rechear. Agora, vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu estou trabalhando com nata 0 lactose e queijo cremoso 0 lactose também, mas é opcional. Quem pode lactose pode utilizar a nata normal, pode utilizar o queijo cremoso normal. Ou optar por um queijo tofu, que também é possível, ou seja, completamente livre das proteínas animal. Vamos colocar aqui para dentro. A nossa nata. O queijo cremoso. Suco de limão. Cerca de 1 colher de sopa, um pouquinho mais. Aqui não tem uma medida exata. Nós vamos provar e sentir a acidez. Se a acidez estiver ok para o nosso paladar, ótimo. Se for necessário, nós acrescentamos mais suco de limão. Açúcar. Prontinho. Finalizamos o nosso creme agora. Se vocês colocarem esse creme dentro do saco de confeitar e levarem ao frio, ele vai ter uma consistência um pouquinho melhor para trabalhar. Então vale a pena guardar ele, nem que seja 1 hora, 2 na geladeira ou meia hora no congelador, 20 minutos, para que ele fique um pouco mais firme para confeitar o bolo. Vamos já tirar aqui. Vamos começar a enfeitar o nosso bolo. Vamos colocar a segunda camada. Cuidem sempre para encaixar a segunda camada. Lembra que nós fizemos uma marquinha? Não se preocupem com as bordinhas, que depois nós vamos acertar tudo que sair. Agora nós vamos juntar nozes picadas nessa camada. Vocês sabiam que os bolos utilizando beterraba, eles nasceram na época da guerra nos Estados Unidos? Tá, lê pra mim que foi na primeira, na segunda guerra, né? Segunda guerra. Tá. Eles tinham em excesso esse ingrediente e tinham escassez de outros. Então acabavam adicionando a beterraba aos bolos para que ganhasse um pouco mais de açúcar, mais sabor.
É conhecido, o bolo de beterraba é conhecido pelo nome de Red Velvet, só que ele leva, atualmente, ele leva corante vermelho, que foi o que eu conversei com vocês logo lá no segundo bloco. Como eu não sou adepta aos corantes, nós não utilizamos, mas ele é um bolo tradicionalmente bem vermelho, por causa da beterraba e da adição do corante. Agora vamos para a nossa penúltima camada. Lembrem do nosso espacinho para cuidar sempre onde está, para sentar o bolo da melhor maneira possível, para que ele não fique torto. Concluímos agora com um pouco mais de creme. Finalizamos então o nosso bolo. Ele foi recheado com o nosso creme de queijo e nata zero lactose, morangos picados, nozes e eu finalizei com alguns chocolates também zero lactose. Agora temos o nosso bolo feito, festa pronta. Obrigada por ter dividido comigo esse dia de aniversário. Espero que todos vocês também possam, aí na casa de vocês, fazer um bolo assim, inclusivo, zero glúten, zero lactose. Fiquem bem, comam bem, retempere a tua semana com muito mais cor, sabor e saúde.